A equação horária é a equação que dá a posição em cada instante, em função do tempo. Imagine que um carro está em movimento e suponha que no instante inicial, que vamos tomar como t igual a 0, vamos supor o eixo orientado para a direita aqui. Suponha que a posição inicial do carro, no instante t igual a 0, era S0. E suponha que esse carro esteja em movimento com uma velocidade constante v. Suponha que esta aqui seja a posição do carro no instante t. S é a posição do móvel no instante t. Qual é a expressão de S em termos de S0, v e t? Como o móvel tem velocidade constante v, durante esse intervalo de tempo de 0 até t, ele se desloca exatamente de vt. A posição vai ser a posição inicial acrescida do deslocamento que o móvel sofreu nesse intervalo de tempo, que é igual a vt. Então a equação horária é S igual a S0 mais vt. Ou seja, a posição é uma função afim, ou uma função do primeiro grau do tempo t. O gráfico de uma função afim, que é uma linha reta, S0 e v são constantes, então o gráfico é alguma coisa assim, ou assim, aqui seria ST, né? Assim, uma dessas 4 possibilidades. Ó, por exemplo, esses 2 casos aqui, ó, são casos em que v é positivo, a inclinação da reta é positiva. Esses 2 casos aqui correspondem à velocidade negativa, ou seja, a velocidade no sentido oposto ao adotado como sentido positivo para o eixo. E aqui é o valor de S0, nesses 2 casos positivo, nesses 2 casos aqui de baixo negativo. Quando se faz t igual a 0, né, se obtém S igual a S0, portanto, isso aqui é onde o gráfico corta o eixo das posições, o eixo vertical. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, olha. Este gráfico aqui, qualquer um desses, também se aplica, por exemplo, imagine um carro percorrendo uma pista de Fórmula 1, ou um trecho da pista, né? Imagine um carro percorrendo uma pista de Fórmula 1. Essa pista é curva, né? Suponha que o carro está vindo por aqui a uma certa velocidade. Se nós escolhermos nesse ponto da pista uma origem e marcarmos distância ao longo da estrada, né, da pista seguida pelo carro, isso aqui é a posição num dado instante do carro. Se o carro está se movendo com velocidade em módulo fixo, essa equação aqui também vale. Se, por exemplo, o carro estava no instante t igual a 0, estava aqui, e depois ele vem parar aqui, no instante t, se isso aqui é a distância medida ao longo da pista, essa distância percorrida aqui é a mesma vt, se o carro percorreu com velocidade constante. Então continua valendo S igual a S0 mais vt. Nesse caso aqui, com S0 e v positivo, eu estou orientando a pista nesse sentido, né, esse é o sentido positivo, o gráfico seria desse primeiro tipo aqui, ó, uma linha reta. Mas a trajetória seguida pelo carro é curva ao longo da pista. Então, por favor, não confundam gráfico, posição versus tempo, com trajetória seguida pelo móvel. A trajetória pode não ser reta, como nesse exemplo aqui, mas o gráfico que dá a posição como função do tempo é uma linha reta. Quando o movimento é retilíneo, aí por acaso o movimento é ao longo de uma linha reta e esse gráfico aqui também é uma reta. Mas em geral não há relação alguma entre gráfico posição versus tempo e o caminho geométrico, a trajetória geométrica seguida pelo objeto. Então a trajetória pode ser curva, como nesse exemplo, e a equação horária ser a mesma dos casos anteriores. E aí o gráfico posição versus tempo é uma linha reta. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês para chamar a atenção para o fato de que a descrição matemática do movimento depende das escolhas feitas de origem do eixo e da orientação do eixo. Então, considere o seguinte exercício aqui. Imagine aqui uma estrada reta com 3 cidades localizadas à margem dessa estrada.
A cidade B está a 200 quilômetros da cidade A e a distância entre B e C é 400 quilômetros. Aí imagine que um carro parte de B no instante t igual a 0 a 50 km por hora no sentido de B para C. Obtenha a equação horária e esboce o gráfico posição versus tempo nos seguintes casos. A. Origem em A e sentido positivo de A para C. O caso B. Origem, de novo, em A e o sentido positivo invertido, de C para A. C. Origem em B e sentido positivo de A para C. D. Origem em B e sentido positivo de C para A. E uma última possibilidade aqui. Origem em C, orientação positiva de A para C.